Alô, meus queridos e queridas alunos e alunas do sexto ano. Vamos agora para a aula 2 de História. O tempo e a história. O ser humano começou a observar a natureza, o dia, a noite, o sol, a lua, e percebendo que o tempo passava. Nascia, crescia, morria, plantava, brotava e colhia. E com isso foram observando que o tempo passava. E o Sol foi a principal referência de tempo. No Egito Antigo, há mais de 5.000 anos, foi inventado o relógio do Sol, muito usado pelos sacerdotes para marcar tempo, para marcar o horário para as cerimônias, rituais, encontros. E a partir do século XIII, ou seja, entre 1201 e 1300, as igrejas começaram a tocar seus sinos. E ficava marcado, então, o horário, não só das cerimônias, mas como horário de trabalho, horário de importantes eventos para a cidade, para a paróquia. Costume que até hoje, em muitas cidades, as pessoas ficam aguardando o sino da igreja. E no ano de 996, ou seja, no século X, acredita-se que um monge francês, Geber, inventou o primeiro relógio de pulso. Então observem como evoluímos. Temos relógios digitais nos celulares, nos tablets, nas ruas. Para onde a gente olhar, nós vamos ter a hora precisa. Mas nem sempre foi assim, né? E daí começamos a medir o tempo por calendários. Isso que a gente usa hoje, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E os egípcios também foram dos primeiros a criar o calendário. Há 6.000 anos, o calendário egípcio, um calendário solar, com 354 dias e 12 meses. Os sumérios também criaram o seu calendário, com um ciclo solar de 364 dias, com 12 meses. E cada mês era dedicado ao deus Sol, assim também como os mortos e os ancestrais. Na civilização asteca, também foi descoberto 2 calendários. Um com um ciclo de 365 dias, com datas sociais, e um outro com 260 dias, com datas litúrgicas, religiosas. O calendário Inca, de 500 anos antes de Cristo, tinha o seu calendário de 365 dias, com 12 meses. E no 12º mês era acrescido 5 dias. Os calendários mais atuais, como, por exemplo, o nosso calendário, usado no mundo ocidental, no mundo cristão, chamado de calendário gregoriano. Esse que nós usamos. E tem como marco o nascimento de Cristo. Por isso, vocês vão ver muito essas siglas, AC e DC. AC quer dizer antes de Cristo, DC depois de Cristo. 3.000 anos AC. Atualmente estamos em 2026 DC. O calendário judaico, que tem como seu marco, segundo eles, a crença deles, a criação do mundo. Há 3.760 anos AC. E nós temos o calendário muçulmano, muito usado nos países muçulmanos, onde tem a religião islâmica. Esse calendário tem como seu marco a ida de Maomé a Meca, chamada de Hégira, que ocorreu em 622 DC. Vou deixar uma tarefinha para vocês. Pesquisem um outro calendário também muito conhecido, o calendário chinês. E também foi convencionado a contagem de tempo entre décadas, séculos e milênios. Décadas é um conjunto de 10 anos, século, um conjunto de 100 anos, milênio, de 1.000 anos. E agora, uma das grandes dúvidas é como saber que séculos estamos ou qual ano é de qual século. Que século é 1500? Quando o numeral termina em 00, basta cortar os 2 zeros. O que sobra? 15. Então, 1500, século XV. Porém,
quando roda o número, por exemplo, 1501, não é para cortar os dois últimos números, simplesmente. Você vai cortar os dois últimos números, ou seja, 0, 1, e vai somar mais 1. Então, 15 mais 1, 16. 1501, século XVI. De 1501 a 1600, século XVI. 1900, corta os dois zeros, sobra 19, século XIX. 1905, corta 0,5, soma-se mais 1, 19 mais 1, século XX. Então, o século XX vai de 1901 a 2000. 2001 a 2100, vamos para o século XXI, que é o século atual. Vou deixar aqui um quiz. Quem quiser deixar sua resposta aqui no comentário ou enviar para o e-mail Prof. de História Raimundo. Vamos falar agora sobre o períodos históricos, que foi resolvido, foi convencionado que a história seria dividida em períodos, muito criticado pela historiografia atual, determina eventos na visão eurocêntrica, desprezando outras civilizações que a gente vai ver no decorrer desse ano letivo nosso. Mas vamos a esse entendimento dos períodos históricos, que é para facilitar o estudo de determinado período. A gente começa com a pré-história, vai até o surgimento da escrita há 4.000 anos antes de Cristo. Aí começa o período da Antiguidade, que vai até o ano de 476, quando ocorreu a queda do Império Romano Ocidental. Que aí inicia a Idade Média, que vai de 476 a 1453, quando ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Em 1453 a 1789, quando ocorre a Revolução Francesa, a grande revolução que mudou completamente a humanidade, é considerado Idade Moderna. E a partir daí, até os dias atuais, Idade Contemporânea, que é onde vivemos. Então, como vimos, são 5 períodos, mas lembrando que não acordou-se um dia da Idade Média e no outro dia virou Idade Moderna. Não. Nós vamos ver também no decorrente de nossas aulas as permanências, os períodos longos e as mudanças. Por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima aula e não faltem!